Santo Pentecostes. Os missionários da Consolata da Costa do Marfim e o apostolado bíblico da Diocese de Senigallia apresentam a palavra de vida que o padre Matteo Pettinari preparou para um domingo de cada mês. Trata-se de uma leitura do Evangelho, com meditação e reflexão ao estilo da Lécio Divina. A partir deste mês, gostaríamos de a oferecer em 2 formatos, para que possa ser lida ou ouvida em 5 línguas diferentes. Desfrute da leitura e da audição, em comunhão com toda a Igreja no mundo inteiro. Do Evangelho segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retirados." Os 50 dias da Páscoa culminam na solenidade de Pentecostes, que é a sua realização. Depois de 7 semanas, 7 por 7, uma semana de semanas, 49 dias após a Páscoa, ou 50 se contarmos o dia de Pentecostes, esta solenidade em Israel celebrava a festa da colheita, o dia das primícias, e estava inicialmente ligada à época da ceifa, um tempo de alegria. Essa alegria estava então ligada ao dom da Torá, revelação de Deus no Monte Sinai, um Deus que se doa e se revela em sua palavra. É precisamente na festa de Pentecostes que desce o Espírito, princípio e fonte da vida nova do ressuscitado, a nova lei dos redimidos, do povo pascal. Ao contrário de Lucas, que precisamente nos Atos dos Apóstolos nos faz assistir à descida do Espírito próprio no coração desta festa, João ajuda-nos a penetrar no mistério da unidade entre a Páscoa e o Pentecostes. Uma Páscoa que inclui a paixão e a cruz, para conduzir à vitória sobre a morte e ao dom do Espírito. Jesus entrega o Espírito na cruz, e na noite daquele dia, o primeiro da semana, soprou e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo." João convida-nos a mergulharmos no mistério de Cristo, o crucificado ressuscitado, o vivente. Ele é o doador do Espírito, a fonte do dom. Aquele que Deus enviou transmite as palavras de Deus, porque dá o Espírito sem medida. Estamos no primeiro dia da semana, logo chamado pelos primeiros cristãos de Dia do Senhor, dia em que a comunidade começará a reunir-se para partir o pão, a recordar o ressuscitado, para receber na história o dom da sua luz, que é a sua vida, dada para a vida do mundo. Doravante, todos os primeiros dias da semana, se celebrará nele um novo estilo de vida, o seu, e a sua vida se tornará a nossa. Naquele primeiro dia, como no início da criação, as trevas darão à luz, e a vida resplandecerá no rosto do ressuscitado,
e no rosto daqueles que receberão o sopro do seu Espírito. Todos os primeiros dias da semana se celebrará uma fraternidade renovada e pascal. A comunidade experimentará que os seus medos são habitados por aquele que decidiu estar no meio dos discípulos, dando-lhes uma nova paz. Uma paz distinta e diferente, que é capaz de penetrar no medo e transformá-lo em coragem e ousadia missionária. Uma paz que brota das chagas do corpo do crucificado, tornadas agora um abraço do qual brota a luz da alegria. E os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. O poder da Páscoa é extraordinário. As energias da ressurreição são extremamente fecundas. Elas penetram nas tramas mais secretas e ocultas da história e dos corações. Jesus, na noite daquele primeiro dia, chegou de mansinho naquela sala selada, atrás de portas fechadas, onde os discípulos estavam por medo dos judeus. E continua fazendo isso. O vivente é mais forte do que todas as nossas mortes. Ele entra nos túmulos de nossas ansiedades e do nosso pânico e sopra dentro de nós o Espírito Santo. Jesus vem, fica no meio e fala. E ele insiste em falar. Mas entre uma palavra e outra, se mostra. Ele oferece o seu corpo perfurado por amor, crucifixo por amor, e agora vivente por amor, porque o amor não morre, é mais forte que a morte. E se o corpo se deixa penetrar pelo amor, também ele entra na vida que não morre, também ele é absorvido pela vida. Ver a vitória do amor sobre o corpo do crucificado faz explodir de alegria, porque então se pode parar de temer a morte e todos os seus aliados, a morte e todos aqueles que podem infligi-la. O ressuscitado nos dá definitivamente as chaves da morte e do inferno e abre diante de nós uma porta que ninguém pode fechar. Na força do Espírito do ressuscitado, recebido como dom, é possível continuar a sua missão, aquela que lhe foi confiada pelo Pai e que torna a nossa: libertar o homem da escravidão do mal e do pecado, libertar o homem do medo da morte. A alegria é o distintivo dos redimidos, daqueles que viram o Senhor e que tocaram o corpo do crucificado, agora vivo e ressuscitado. Os redimidos passaram do medo, que ela tranca, para a coragem de atravessá-lo por um amor maior. Porque eles são alcançados pelo amor dentro de seu medo. Que medos experimento ainda não habitados pelo ressuscitado? Que recantos do meu coração, que espaços da minha vida e da minha história pessoal ainda sinto como desabitados e abandonados, não amados e não amáveis? Por que não fazer um inventário deles este mês? Por que não apresentá-los àquele que talvez, sem que eu ainda tenha notado, já tinha passado por eles? Repercorro a minha vida, a minha história. O que mais me incomodou no passado? A que ou a quem permiti roubar a minha paz? E no hoje do meu caminhar cotidiano, o que me impede de experimentar uma paz profunda, aquela paz que o mundo nunca me pode dar? De quem espero recebê-la? Onde eu a procuro? Em que eu a estou mendigando? Eu sou um enviado do ressuscitado, tocado pela alegria
cheio da sua paz, inabitado pelo Espírito Santo, posso ser protagonista de caminhos de perdão e de reconciliação. Estou ciente disso. Do que eu me deixo friar, inibir ou bloquear. No entanto, eu sou uma missão nesta terra. Meus medos, meus receios, meus túmulos, minhas trevas, já estão habitados por aquele que venceu a morte. Dentro dos espaços mais selados e aparentemente impermeáveis do meu coração e da minha vida, da minha história e do mundo, no meio, já está o ressuscitado. E a sua palavra oferece paz, a sua, e abre caminhos de missão, dando confiança, soprando o Espírito. Eu sou habitado, uma pedrinha resplandecente da Trindade, radioativo dele que vive em mim, embora eu não o perceba. A paz, a alegria, a vida que não morre, a sua, já transfigura a minha vida. Quando perguntaram ao cardeal Jean-Marie Lustiger, arcebispo de Paris, qual fosse para ele a palavra francesa mais bela, ele, filho de pais judeus e convertido ao cristianismo, respondeu: para mim a palavra francesa mais bela é a palavra Aleluia. Claramente era uma espécie de piada, já que Aleluia não é uma palavra francesa, mas hebraica. Porém, isso não significa que o cardeal não estava certo e que Aleluia não seja realmente a palavra mais bela em todos os idiomas. Aleluia é a alavanca que abre para o mundo novo, colocando em xeque a aparente irreversibilidade da vida, desmascarando a história, inaugurando uma brecha que nos permite olhar para a realidade com uma nova chave. Aleluia é a mais bela das palavras. Pronunciá-la é assumir a responsabilidade pelo seu significado, inseparável da maior das reivindicações da nossa fé, que houve um homem que ressuscitou, um homem filho de Deus, e que aquele acontecimento é hoje o motor transformador do mundo. Aquele que estava pregado na cruz é vivo e resgata o nosso corpo marcado pela falta, confiando-nos incessantemente à plenitude de Deus. Aquele que se oferece a Deus por amor, certamente será fecundo. Gastemo-nos com dedicação, mas sem fingir ver resultados vistosos. Aprendamos a descansar na ternura dos braços do Pai, no meio da nossa dedicação criativa e generosa. Não há maior liberdade do que deixar-se guiar pelo Espírito, renunciando a calcular e controlar tudo e permitindo que Ele nos ilumine, nos guie, nos oriente, nos empurre para onde Ele deseja. Reparação. Ó Deus, tende piedade de mim, pecador. Agradecimento. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Como és tão grande, Senhor, meu Deus. Como são imensas as tuas obras, Senhor. Vós fizestes todas as coisas com sabedoria. A terra está cheia das tuas criaturas. Que a glória do Senhor seja para sempre. Que o Senhor se alegre em suas obras. Que o meu cântico lhe seja agradável, e eu me alegrarei no Senhor. Pedido do Espírito. O amor de Deus
foi derramado nos nossos corações pelo Espírito, que fez em nós a sua morada. Vem, Pai dos pobres, vem, dador de dons, vem, luz dos corações, Consolador perfeito, doce hóspede da alma, dulcíssimo conforto. Ó luz beatíssima, invade no íntimo os corações dos teus fiéis.